Estamos de volta com a programação da Arena Fintech, dessa vez para falar um pouco sobre os bancos digitais de nicho, ou melhor dizendo, o avanço dos bancos digitais de nicho. A gente bem sabe que alguns anos atrás existiam poucas alternativas em termos de banco para as pessoas, então a gente não tinha muitas possibilidades, a gente tinha uma concentração maior nas grandes instituições bancárias brasileiras, mas com a abertura que a gente teve ao longo dos anos em relação à própria regulamentação, à competição do mercado, como o próprio Banco Central vem fazendo e vem destravando ao longo dos anos, acabaram abrindo vários tipos de bancos digitais focados em segmentos muito específicos. E a gente vai debater isso aqui hoje, um pouco sobre como eles estão avançando e também quais são os desafios para que a gente continue tendo o avanço desse mercado por aqui, somente quando a gente olha numa realidade onde, quando a gente está falando dessas empresas, né, desses bancos digitais de nicho que são muitas vezes fintechs, tendo aí uma complicação em relação a funding e também uma pressão para poder entregar resultado no momento em que a gente tem uma escassez de capital de risco também. Então, gostaria de chamar para cá, para poder compor esse painel, falando um pouquinho sobre bancos digitais de nicho, o Silas Elias, CEO da To Go Bank. Salva de palmas para o Silas. A Fernanda Ribeiro, cofundadora e CEO da Conta Black. Fernanda, por favor. Leonardo Senra, Head de Ciclo de Vida e Comunicação da Next. O Petrus Arruda, cofundador e CEO da NG Cash. E estamos com a mesa completa. Deixa eu pegar aqui, pessoal, pode pegar seus lugares, pode ficar por aqui. Bom, pessoal, um prazer ter vocês e obrigado por ter aceitado o convite para fazer esse papo. O que eu queria começar pedindo é que vocês façam uma apresentação breve para que o pessoal possa conhecer um pouco de vocês e também da empresa, do negócio, da área que vocês representam dentro das instituições. Então, começando por aqui, Petrus, conta um pouquinho aí da NG e um pouquinho de você, cara. Bom, primeiramente, um prazer aí. Obrigado por todo mundo estar aqui, vindo prestigiar o evento, esse painel com a gente. É a minha primeira Febraban e caiu um pouco de paraquedas, né? O Mário que ia fazer esse talk aqui hoje, teve problema de saúde, já está se recuperando. Hoje eu sou um dos fundadores da NG Cash, toco todo o time de operações, então as verticais de atendimento ao cliente, banking, risco, fraude, todas estão comigo. A NG Cash nasceu em 2021, dentro da PUC Rio, e nosso objetivo lá atrás era construir a maior solução, uma das maiores soluções financeiras para a geração Z na América Latina. Em 2022, a gente captou uma das maiores rodadas seed de fintech aqui no Brasil, então a gente levantou 10 milhões de dólares com a A16Z e com a Monax, justamente para consolidar o nosso plano de crescimento, fortalecer o nosso time e expandir o nosso portfólio de produtos também. Hoje a gente já tem mais de 1 milhão de contas abertas e dentro do app da NG Cash você consegue fazer Pix, cartão, boleto, além de outras funcionalidades como recarga de jogos, recarga de celular, mesada programada, vídeo de educação financeira e para esse próximo ano aí vai vir várias novidades também. Maravilha, obrigado. Léo, conta um pouquinho sobre a Next e um pouquinho sobre o que você desenvolve lá dentro. Boa. Bom, o Next... Ele é a conta digital, o banco digital que o Bradesco criou em 2017 para atender um nicho específico, que são os millennials, né? Então, de certa forma, complementar aqui uma geração antes, né? Sim. Mas mais do que isso, ter também uma marca que é complementar a uma marca que já é digital, que é o Bradesco. Então, hoje você consegue baixar o aplicativo e abrir uma conta de forma 100% digital no Bradesco, sem precisar ter que ir a uma agência. Então, o Next ele nasce também, né, para tentar aumentar essa penetração num segmento que muitas vezes a turma se identifica com as marcas digitais, né? Então, uma forma de você ter ali uma solução que ela é equiparável ao que estava crescendo exponencialmente no mercado. Eu entrei na organização começando e acelerando o BITS, cuidando tanto das frentes de marketing quanto CRM, né? E na reorganização de portfólio das marcas digitais, eu acabei agora abraçando o desafio do Next junto com a turma lá,
né, seguindo, atuando, né, nessa construção não só da visão de crescimento, todo o ciclo de vida do cliente e também toda a comunicação, né, tanto com a base instalada de clientes, mas também com o mercado. Maravilha. Fernanda, por favor. Olá, boa tarde. Meu nome é Fernanda Ribeiro. Sou cofundadora e CEO da Conta Black. A Conta Black é um hub de produtos e serviços financeiros alocados numa conta digital. O nosso público, em especial, são pessoas pretas e periféricas. Hoje a gente atua no Brasil inteiro, oferecendo produtos e serviços financeiros e principalmente acesso para quem não tem. Maravilha. Silas. Vamos lá. Prazer estar aqui nesse evento. Muito cheio aí, como todos viram, né? Bem prestigiado. Meu nome é Silas Elias, sou fundador da TwoGo. TwoGo, que nasceu como uma fintech, hoje vem com uma característica de TwoGo Bank, porque a gente começou a fazer muita operação, mas a gente vem do mercado de tecnologia. Nós desenvolvemos bastante tecnologia para automação de sistemas financeiros e começamos a desenvolver toda a parte de back-office para integração com os bancos liquidantes, de back-office para integração com a parte de cartão. E aí veio numa demanda do mercado para a gente fornecer. Nosso principal cliente hoje é B2B, muitos B2B, B2C, mas a gente fornece tecnologia para quem tem um negócio, para quem está abrindo um negócio de nicho. E a nossa tecnologia tem a capacidade de liquidar, de operar com vários bancos liquidantes. Então, em uma mesma aplicação, você pode ter banco A, B ou C com contas distintas no mesmo aplicativo, o que dá uma certa flexibilidade para as operações. E estamos aí surfando nessa onda desse mercado novo de tecnologia e é maravilhoso ver isso daqui lotado desse jeito e ver como que está evoluindo esse mercado. Maravilha. A gente tem aqui percepções distintas. A gente tem 3, de fato, bancos digitais de nicho e a gente tem um player que também é um viabilizador de propostas de bancos digitais de nicho, né? Mas para começar, eu sempre faço uma pergunta geral para a gente tentar partir aqui de um caminho de discussão, né? Primeiro, a gente tem que ver que nos últimos tempos, como eu comecei a minha fala antes de chamar vocês, a gente viu um forte aumento dos bancos digitais de nicho, sejam eles criados por grandes players, como foi o caso do Bradesco com o Next, para atingir novos públicos de formas diferentes, ou por empreendedores dispostos também a entregar soluções para grupos específicos, como a Conta Black, né, que tem também todo esse viés mais específico. Como é que vocês veem, com a proliferação dessas instituições, a gente acaba vendo que vários grupos acabaram sendo melhor atendidos, porque a gente sai um pouco daquela experiência bancária mais pasteurizada que muitas vezes a gente acabava tendo e que era inevitável porque os grandes bancos tinham que fazer isso, porque você não tinha esse nível de granularidade para poder atender de forma mais pontual, né? Como é que vocês enxergam essa evolução que a gente teve até aqui, né? Desde quando a gente tinha um ambiente mais restrito em termos de possibilidades e agora com as diferentes proposições de nicho? Começando aqui também de novo com o Léo. O que você me diz? Olha, o mercado ele teve uma virada forte agora durante a pandemia, né? Uhum. Inclusive, todos os ativos eles eram precificados pela base de clientes, então você praticar ali o teu growth, o crescimento de base, ele era extremamente relevante e você era precificado por isso e alguns conseguiram inclusive alcançar o tão almejado IPO com essa estratégia. O mercado, ele, de certa forma, ele virou e o que ele vem premiando é quem consegue a melhor rentabilidade sobre ativo. Uhum. Então, como a turma gosta de falar lá no Next, back to basics, né? Então, assim, se é uma empresa rentável, como você está conseguindo ali uma questão de eficiência de custos e você tirar o melhor ali da base que você tem. Então, cliente satisfeito, né? E também acionista satisfeito. Com certeza a gente vai ver um futuro de consolidações, né? Assim como já a gente viu esse filme em outras indústrias, né? Está muito recente isso, mas eu acho que a corrida agora, ela virou o vento, né? E a turma está correndo, né? A gente vê um movimento, inclusive, como você falou, né? De todas as fintechs e contas de nicho que tem ali uma marca-mãe mais forte ou incumbente, um movimento ali de eficiência, né? De como você consegue
aproveitar parte da operação, ser mais eficiente, não ter duplicações. Então, uma preocupação grande de, sem deixar cair o nível de serviço do cliente, uma percepção ali, né, que de fato o serviço tem que ser entregue sempre de forma evolutiva, mas olhando para dentro, né, como que a gente faz mais com menos. Maravilha. Fernanda, como é que vocês têm visto isso? E é interessante até quando a gente olha um pouco a história de vocês, né, o motivador da criação da Conta Black. Conta pra gente um pouco isso e faz esse paralelo olhando para trás e olhando para os dias de hoje, como isso evoluiu, de certa forma, de lá para cá. Legal. Bom, a Conta Black, ela nasce a partir de um desafio, né? Então, o Sérgio, que é o meu sócio e cofundador, ele empreendedor preto, consumia produtos e serviços do banco e quando ele precisou solicitar crédito, ele teve o crédito negado. E daí, automaticamente, as pessoas imaginam que ele estava negativado ou não tinha score. Não. Ele tinha todas as aptidões necessárias para obter o crédito e ainda assim foi negado. Obviamente que a gente sabe que existe um problema de vieses por trás de tudo isso. E a partir daí, a gente começa a entender isso como uma possibilidade de negócios, né? E daí a Conta Black, ela nasce exatamente para atender pessoas como nós, né? Pessoas pretas periféricas que não tinham acesso a crédito. Eu acho que complementando o que o Leonardo trouxe, e daí trazendo um pouquinho para o momento atual, a gente saiu de um cenário onde a gente trabalhava com o processo de desbancarização, né? E hoje a gente está no processo de hiperbancarização. Então, hoje, os bancos de nichos, eles saem na frente exatamente porque eles possibilitam entender as especificidades desse cliente, né? Então, quando eu falo sobre pessoas pretas e periféricas, por exemplo, o nosso mindset para desenvolvimento de produtos e serviços é exatamente olhando esses sets, né? E daí eu queria trazer, acho que um ponto que é super importante. Hoje a gente está aqui na maior feira de serviços bancários e financeiros, e eu gosto sempre de atuar de uma forma didática, né? E daí, aqui os players, os principais players estão aqui. E se a gente fizer o que eu chamo de teste do pescoço, então a gente vai olhar para o nosso ao redor, a gente vai ver poucas pessoas pretas. E isso explica muito da necessidade de existir bancos de nicho, né? Porque as pessoas que estão desenvolvendo, que estão olhando, setando essas novidades e esse mercado como um todo, normalmente não convivem e não entendem a problemática dessas pessoas. Então, por isso se faz tão necessário esse olhar de nicho para atender a especificidade. Até por uma questão de entendimento das dores, né? Eu acho que existe essa questão que é importante e que valida também toda essa questão do movimento dos bancos de nicho que a gente tem assistido hoje no Brasil e no mundo de uma forma geral, né? E Sila, como é que você tem enxergado isso aí, desde lá de trás até hoje, todo esse colorido aí dessa transformação? Bom, vamos lá. Se olharmos a história da Revolução Industrial no geral, a maioria das coisas vem do simples, daquele básico que você não tem opção, como na indústria de veículos, até para hoje uma gama gigantesca de veículos de todo tipo. Se você quiser um elétrico, um barato, um caro, um que você quer aparecer, um que você não quer aparecer, você tem veículo de todo tipo e aí vai do gosto e do bolso de cada pessoa. Eu acredito que o mercado de tecnologia em si, no geral, e a tecnologia financeira não ficaria fora disso, vem passando por essa transformação muito grande. E isso, tanto com bancos de nicho, quanto com os players gigantes, olhando para um outro pedacinho ali do mercado que atinge aquelas pessoas que são novas, que são uma geração nova e que estão olhando diferente para um mesmo produto, quanto outros produtos, como NG, e nós nascemos justamente atendendo um mercado de nicho, que era o mercado de criptoativos. Uhum. Então, enquanto os grandes players, vamos lá, 3, 4 anos atrás, não estavam olhando e não queriam contas de empresas que estavam trabalhando nesse nicho de mercado, nós investimos muito na parte jurídica para dar embasamento nas operações, nós investimos muito na parte de tecnologia para automação das operações,
E hoje podemos falar com segurança que somos um dos maiores liquidantes de criptoativos no Brasil, tudo num processo automatizado de ponta a ponta. Então esse foi um dos nichos que nos levou para cima. Mas eu costumo falar que o serviço financeiro, você não tem o pote de ouro, né? Serviço financeiro, você ganha sempre com a junção de vários produtos. Então, como nosso amigo colocou, o que manda hoje é a linha final, a lista azul ou está vermelha. Diferente do número de clientes, antes se investia muito dinheiro para ter uma base grande de clientes. Então, nós procuramos sempre trazer produtos rentabilizados e escalar no nicho. Tem ideias, todos têm. Se a gente pegar aqui nesse palco, tem muita gente que se imagina tendo um banco digital, que veio buscar tecnologia para isso, e a gente provê tecnologia para essas pessoas, para que elas consigam ter a empresa delas, trabalhar no nicho delas, no modelo de negócio delas, sem se preocupar com a parte que é tão dolorida, que é a parte de tecnologia regulatória, compliance, que a gente já fez toda a estruturação por trás. Então a gente fornece isso desde a parte de criptoativos, integração com a parte de seguros, cartão, tudo isso num pacote só para que a pessoa possa desenvolver o nicho dela. Maravilha. Teve 2 pontos da sua fala interessantes. Assim. Uma que a gente fala do fato dos grandes bancos, eles conseguem chegar até um certo público de uma maneira, e depois, para chegar mais específico, é necessário algumas iniciativas que cheguem na ponta de pessoas que às vezes não são contempladas ou até mesmo não são de interesse, como a gente já via muito em questão de interesse comercial para públicos de baixa renda em grandes instituições, aconteceu durante um tempo. Né? E também toda essa questão que você conta do nicho que vocês estão explorando e tudo mais. Né? Então acho que tem essa nuance também. E aí, passando um pouquinho para você, Petros, como é que você tem enxergado essa evolução? Né? E obviamente a NG foi fruto disso, surfou essa onda, né? E olhando até pelo ponto de vista do próprio consumidor de vocês, né? Como é que ele se sente hoje mais enxergado, ele se sente mais bem representado dentro das suas escolhas pela instituição que vocês são, prestando serviço a eles? Sim, 100%. A estratégia de nicho, eu vejo de uma forma bem simplificada, é a melhor estratégia para você otimizar a experiência do cliente. Então, a partir do momento que você tem foco em um segmento específico, você consegue criar soluções que vão resolver aquela dor em específico. Mas para tudo isso acontecer, a gente teve uma etapa muito importante antes dessa explosão dos bancos de nicho, que foi justamente os players de infraestrutura, que, bom, acho que todo mundo pode ver aqui nessa feira, tá repleto de soluções. Então, eles foram a base da pirâmide para viabilizar os bancos de nicho, que fizeram esse movimento de já nascer nichado. Né? E eu acho que o movimento contrário, como estratégia do Next, é justamente as grandes instituições perceberem que tem um valor em especial em você atender o seu cliente da melhor forma. Então, você nicha ali para justamente você captar aquele valor ali de experiência, que não é um valor financeiro, é um valor de preferência, é um conceito de principalidade que está muito em alta agora. E o conceito de banco de nicho também é uma forma de empreendedores pequenos, empresas novas começarem com foco. Né? E quando você está começando um negócio, é muito importante você ter esse foco. Senão você se perde no meio da jornada. Você está montando a empresa, você está atendendo clientes, você está contratando fornecedores, você está operando o seu dia a dia. Boa, boa. Acho que tem um ponto legal que você colocou que abre a segunda pergunta que eu faço para vocês, que é a questão da principalidade e tudo mais. Né? Se a gente tem hoje um movimento das grandes instituições trabalhando a hiperpersonalização, utilizando ferramentas como Open Finance, tudo isso, para conseguir fazer essa última milha, né, de entender o seu cliente e não oferecer aquele produto de prateleira que a gente via acontecer há muito tempo. Como é que vocês entendem que esse movimento dos grandes players, se você olhar, assim, a gente até tem um papo de principalidade aqui que acontece no último dia, né, como é que você entende esse movimento entrando em confronto, de certa forma, com as iniciativas que você tem, ainda mais quando a gente olha que as instituições hoje buscam oferecer o que a gente chama de Beyond Banking, né, que é além de serviços financeiros. Então, assim, serviços financeiros, ok, te ofereço, mas eu tenho um marketplace, eu tenho várias outras soluções e a ideia, né, a tendência que a gente imagine é que isso vai hiperpersonalizar no nível de que também os serviços agregados vão ser cada vez mais feitos com parceiros
direcionado para as suas necessidades. Começando, Fernanda, como é que você tem olhado esse tipo de... essa movimentação evolutiva do grande banco, que de uma maneira ou de outra entra no espaço do de nicho? Eu acho super importante trazer esse olhar, e principalmente esse olhar dos grandes bancos, porque ele promove ali o estímulo da inovação, né? Então, acho que quando alguém olha a inovação, todo mundo começa a se movimentar a princípio. Eu olho, obviamente, de uma maneira positiva. Quando eu trago para a minha realidade, que eu estou um passo atrás, então ainda estou promovendo o acesso, né? Então, quando você fala sobre... Você está falando de um futuro, né? Então, de um público que já tem a opção de escolha, que tem a sua necessidade já atendida, e hoje ele se entende como primordial e decisor. Eu estou olhando ali um passo atrás, que é um público que ainda não teve acesso, e daí para a gente é super importante, porque nesse processo a gente vai criando essa cultura, trazendo esse mindset de futuro, né? Então, acho que desde o começo a gente já vai setando e fazendo com que esse público ele compreenda essas necessidades e essas funcionalidades que a tecnologia pode proporcionar. Então, eu vejo, obviamente, de uma maneira positiva. Eu acho que quando isso transborda para o meu negócio, por exemplo, que é um negócio de nicho, e é um negócio que está olhando um público que talvez a maioria dos bancos grandões ainda não olha, porque está muito, muito, muito lá na ponta, eu vejo de uma maneira positiva. E eu acho que também eu enxergo isso como uma oportunidade da gente atuar de uma maneira complementar. Então, hoje, quando eu olho os grandes, eu penso muito mais em parcerias, em formatos de trabalho conjunto para a gente atingir esse público final. No final não é excludente, né? A gente tá, assim, é bom que chegue mais longe os grandes, e vocês ainda continuam cobrindo a missão de vocês, que é ocupar esse espaço e atender de forma boa e com qualidade. Personalizada. E personalizada também. Léo, o que você me diz aí dessa reflexão? Eu acho que essa pluralidade de soluções é bom para o mercado e principalmente para o cliente, né? Para os brasileiros, né? Então você tem mais oportunidade de escolha, e aí o que vai ser o teu driver de escolha, para onde você vai ter a sua principalidade, acho que vai muito do que é importante para você. E aí, se a gente tentar simplificar ao máximo e olhar a principalidade como de onde está vindo, né, e para onde está indo o teu cash-in e para onde você está fazendo o cash-out, né? Então, cash-in, cash-out. Às vezes, a conta que você tem principalidade é porque você recebe o teu salário ali, né, e ali que estão seus débitos automáticos, ou o teu cartão que você vai gastar tudo, já está com débito automático ali, porque é mais prático, você não vai esquecer a fatura, conveniente, né? Ou se você é um profissional liberal, o teu Pix, que você faz o teu trabalho, né? Se a gente olhar principalmente para o Brasil profundo, então alguém que trabalha com artesanato, ou é uma costureira, uma manicure, ela vai receber com o Pix naquela conta, mas tem gente que vai preferir pelo UX, né? Pelo design, pela simplicidade, falar, putz, esses caras são geniais, ou por identificar com a marca, né? Puta, eu gosto... tem a ver comigo, né? Então... identificação de marca no nível mais profundo. Identificação, né? De marca. É. E se a gente for... Eu acho que todos nós já passamos por isso, ou a gente viu isso representado em alguém que a gente conhece, naquele momento entre amigos de bar, ou se você, né, para os casados, aquele momento do jantar, e aí está na hora de pagar e você puxa um cartão, né? Hoje em dia está digital, né, desmaterializado, mas, poxa, bonito esse cartão, de onde? Ah, não conheço esse... Né? Então, aquilo diz algo sobre você. Então, tem um intangível por trás ali também, que pode ser um driver de escolha também para algumas pessoas. Então, acho que tem ali uma pluralidade gigante. Acho que é muito feliz o exemplo dos carros, né? Pelo design, pela dirigibilidade. Então, acho que tem também uma variedade de motivos. Custo-benefício, programa de fidelidade, tem um item específico que você acha genial. E acho que é difícil quem trabalha com escala grande conseguir agradar todo mundo, né? Então, eu acho que quem ganha é o mercado, quem ganha, e um incentiva o outro, como inovação que o outro faz. Então, eu acho que isso só vai subindo o sarrafo para todo mundo. Maravilha. Muito bom. Boa. Petros, o que você me diz aí?
desse movimento, cara? Acho que quando a gente fala de competição, especialmente no meu setor, mais focado em geração Z, você tem a mesma situação ali. Você tem grandes instituições personalizando a solução para atender esse público e você tem empresas que nasceram propriamente para atender esse público. Você vê que as grandes instituições elas estão frequentemente investindo capital e muita energia em personalizar as soluções, mas elas ainda estão muito distantes. E por que eu digo que elas estão distantes? Porque quando você compara, por exemplo, na NG, a gente até costuma falar, a NG é uma solução financeira feita pela geração Z para a geração Z. E aí alguns exemplos, né? A maior parte do nosso time hoje é formado por pessoas da geração Z. Então já tem a cabeça até na construção do produto. Os fundadores são da geração Z. O Vitor e o Gabriel, eles têm um canal no YouTube que eles construíram ao longo de 10 anos que comunica com uma geração Z que tem com mais de 10 milhões de inscritos. Então, para a gente, é um processo muito mais natural do que de personalizar. E no final do dia, eu acho que ganha o jogo quem for mais autêntico. Não precisa entender a persona, porque vocês já são a persona, como é o caso também da Conta Black também, né? Tem esse ponto. Exatamente. Muito bom. Silas, o que você me diz aí para... Eu acho que o nome do jogo daqui para frente é usabilidade. A partir do momento que a tecnologia está aí, está disponível para todo mundo vai contratar, aí é como vai usar, qual é a utilização disso e como vai expor para o seu cliente, como que vai colocar para o seu cliente vídeos, casos que temos aqui, né? Sim. Eu acho que a usabilidade manda, a usabilidade é o que faz a conversão, a forma como o usuário se sente na utilização do aplicativo, do Internet Banking, seja ele num nicho empresarial ou num nicho pessoal, de pessoa física. Também tem a personalização, da pessoa ter orgulho daquilo que tá utilizando, e não dá para agradar todo mundo, não dá, por isso tá aparecendo tanto banco de nicho, né? Tanta fintech, tanta instituição de pagamento atendendo nicho, e tem cliente para todo mundo. E tem, você pegar em qualquer ambiente, você tem cliente que faz o carpete, que vende a água, que faz a mesinha, que vende a roupa. Só aqui tem uma centena de clientes aqui só nesse círculo. Então, cliente não falta. Falta, na minha opinião, ainda um pouco de imaginação das pessoas. E isso me inclui no meio, porque a gente ainda não chegou no ponto final disso, ainda mais agora com as novas tecnologias de AI. Isso vai mudar muito a usabilidade daqui para frente. Eu ainda acho que a usabilidade é uma barreira no sistema financeiro. Isso precisa ser um pouco mais natural, apesar de todo mundo estar acostumado com o tradicional. Eu acho que isso vem para mudar de fato, e o nome do jogo é usabilidade. É como que você vai fazer a interface com o seu cliente e como que ele vai se sentir na hora de utilizar aquela interface. Boa. Bom, partindo agora, acho que fechando esse bloco dessas perguntas um pouquinho mais amplas, ou um pouco mais para as direcionadas, até para a gente poder explorar um pouco mais as facetas das iniciativas que vocês desenvolvem, tá? Então, começando com a Fernanda. Fernanda, globalmente a gente viu surgir muitas iniciativas endereçadas para grupos e minorias, né? Isso vem já acontecendo nos Estados Unidos, em diferentes outros lugares, né? Seja por pessoas pretas, latinos, imigrantes. Tem algumas contas no Reino Unido, por exemplo, focadas em imigrante, que também tem uma dificuldade de acesso inerente ao sistema financeiro tradicional, né? Como você enxerga essas diferentes iniciativas suprindo lacunas existentes na entrega de soluções para tais públicos, ao mesmo tempo que conseguem atingir uma lucratividade em um cenário no qual diferentes bancos digitais, inclusive alguns de porte maior e também que não têm uma proposta mais nichada, também estão passando um período de mais aperto financeiro e um pouco mais de escassez também de capital. Como é que você vê esse balanço entre trazer, sim, e mirar em públicos que precisam, que tem essa necessidade, que falta às vezes o acesso, mas ao mesmo tempo a gente tem essa outra pressão por resultados acontecendo do outro lado? Legal. Eu acho que é super importante trazer o nosso propósito. Então, quando nós fundamos a Conta Black, para além de resolver um problema
um problema que a gente viu que, para além de ser do Sérgio, era o problema de vários outros empreendedores pretos, a gente também pensou na sustentabilidade financeira, né? Afinal de contas, isso é um negócio. Embora muita gente, inclusive em rodada de captação, ai, que lindo o projeto de vocês. E não é um projeto, é um negócio, né? Eu gosto muito de trazer a definição de negócio social da Artemisia, que eu acho que essa é a melhor definição, que é quando você lidera um negócio, que você não precisa fazer a escolha entre ganhar dinheiro e gerar propósito. Então, a gente opta pelos dois todos os dias. E isso vai passando para o nosso negócio de uma maneira transversal. Então, desde o processo de construção de produtos e serviços, quando a gente olha os nossos números, pensando exatamente nessa sustentabilidade financeira, porque não é um projeto, ele precisa dar dinheiro, a gente olha, tem essa lente de trazer o propósito e trazer também a sustentabilidade financeira. Então, acho que desde o nosso day one, quando a gente decidiu transformar a resolução desse problema em um grande negócio, a gente tem esse olhar. E daí a gente se inspira muito em exemplos de fora, inclusive. Eu gosto de trazer bancos americanos. Então, os Estados Unidos têm uma população negra totalmente diferente à nossa. Então, hoje aqui no Brasil a gente está falando de 57% da população que se autodeclara como preta. E nos Estados Unidos, a gente fala algo em torno de 16%. E daí, quando a gente compara os cenários de bancos, fintechs e produtos financeiros de nicho, é totalmente diferente. Lá nos Estados Unidos, com uma população de 16%, temos um total de 92 bancos instaurados no Brasil, lá nos Estados Unidos, comparado aqui no Brasil, que é acho que as fintechs de nicho, olhando para a população preta, ainda é uma discussão e é um solo que vem fértil muito recente. Então, esse número não chega a 50, né? Então, ainda é um número muito pequeno. Mas, quando eu trago, eu gosto sempre de olhar com um copo meio cheio, né? Então, a partir do momento que estamos falando de 57% da população e que muitas vezes não tem as suas demandas atendidas, porque a gente está falando de um grande número de pessoas desbancarizadas, e agora a gente tem um novo nicho, que são pessoas que optam por não bancarizar, né? Então, elas são desbancarizadas por opção, por não ou não se identificam com os produtos, ou porque não acham aquela famosa usabilidade, ou porque não tem uma identificação de identidade, né, de fato, com os bancos. Então, assim, em resumo, eu acho que sim, é um universo cheio de possibilidade. Eu acho que existem exemplos globais pelo mundo dizendo que sim, é possível, para além de resolver um problema, uma demanda que o mercado não olha, é possível ganhar dinheiro sim. É interessante que, em relação a esse tema, eu vejo mais estudos vindo lá dos Estados Unidos em relação... Tem um estudo que eu vi que chamava Black America, que mostrava como a população preta nos Estados Unidos, o quanto que eles giram dentro da economia e quais são algumas especificidades e até a dificuldade de acesso, que vai desde você saber, até já aconteceu muitas vezes o sistema bancário de lá, pela questão do nome, por onde a pessoa mora, isso automaticamente já cria alguns empecilhos para acesso, né? Mas eu acho que seria interessante ver um pouco desse recorte no Brasil. Sim, não é diferente aqui no Brasil. Acho que hoje, quando a gente fala dessa colheita de dados, ela é muito relacionada a consumo. Então, hoje a gente sabe mais ou menos quanto a população negra movimenta fora do sistema bancário, que é algo em torno de 1,7 trilhões. Mas ainda assim, a gente vê ali o que a gente chama de racismo algoritmo, que continua impedindo o acesso a crédito, a ferramentas financeiras, exatamente por essa mesma população. Boa. Bom, obrigado. Vou passando para o Léo agora, Léo. Um pouquinho sobre o Bradesco. O Bradesco hoje é uma instituição que tem muitas interfaces, né? Vocês têm aí
o Digio, vocês têm também agora Next, né? Já tinha o Next há um tempo atrás, tinha a Bits, mas foi incorporada, né, pelo Next. Né? Tem também, e também tem outras iniciativas como o próprio Next Joy, né? Queria que você contasse um pouco sobre como que esse guarda-chuva de iniciativas diferentes do Bradesco, que elas se comunicam, elas direcionam certos públicos, e como você tem até desdobramentos dentro do próprio Next. Se pudesse contar isso um pouco para a gente. Bom, se nós 5 aqui tivéssemos conta no Next, eu tenho, mas não vou aqui, né? Mas vamos fazer esse exercício aqui. Com certeza seríamos nichos completamente diferentes. Em algumas coisas, umas zonas cinzentas parecidas, mas completamente diferentes entre nós 5. E se a gente pegar toda essa plateia, mais diferenças ainda, imagina todo mundo que está aqui hoje nessa feira maravilhosa, nesse evento, e imagina se a gente pensa a nível Brasil, né? Então, por si só, se você tem uma solução de escala que quer atender, aí nasceu para atender uma geração específica, quando a gente está falando de millennials, mas todo mundo que se identifica também com o comportamento digital, hoje no Next a gente já coloca em nichos por comportamento financeiro toda a nossa base de clientes. E além disso, a gente tem soluções tanto de inteligência artificial, inteligência de dados e algoritmos para conseguir também por lifestyle segmentar e criar clusters e nichos dos nossos clientes também. Então hoje a gente consegue identificar alguém que tem uma afinidade e a gente pode classificar como um nicho de público gamer, a galera que é louca por cinema, a galera, por exemplo, que é louca por gastronomia, viagem, né? Pet lover. Então a gente consegue ver vários subnichos dentro do Next, e eu vou te falar que a gente consegue, aí falando da minha área, né, ciclo de vida e comunicação cliente, a gente consegue ter quase 100 conversas diferentes por mês, pensando que são ciclos de vidas completamente diferentes, né, e pessoas que são movidas por necessidades e desejos e estímulos diferentes, né? Então, a gente está na era da abundância de informação, que adiciona uma complexidade. Então, como que você consegue lidar com tanta diferença para não ser, como já foi dito aqui, pasteurizado, um produto para todo mundo, uma comunicação para todo mundo. A gente sabe que para atender e para estar competindo no mundo digital com outras soluções digitais, se a gente não fizer isso, a gente está morto, né? Então, acho que tem essa visão dentro do próprio Next, que isso é imperativo para a gente, né? A gente conseguir nichar, para a gente atender bem diferentes perfis, para ter essa principalidade que a gente está conversando aqui. Agora, um projeto que me encanta lá no Next, que é a conta Joy, que é a conta para menores de idade, né? Ela é um projeto e um produto muito legal que, se a gente for olhar esse tamanho de mercado, a gente está falando que de 0 a 17 anos a gente tem 50 milhões de brasileiros. E é curioso pensar hoje em dia que nessa galerinha a gente tem uma penetração de 70% de celulares, de smartphones, né? E quando me foi apresentado o Next, o que eu gostei é que me contaram que ele não é uma conta para menores. Ele é uma plataforma de educação financeira que tem acoplado a ele uma solução de banking na prática. Então, é o learning by doing ali, né? Você aprender na prática. Então, o que é interessante do Joy, que não é um cartão de crédito, é uma conta pré-paga, que a criança recebe a mesadinha ali, ela é totalmente vinculada à conta do responsável, do pai, da tia, da avó, quem é o responsável, que inclusive tem que abrir a conta para ele, o menor ele não consegue abrir a conta, né? Só depois que esse processo foi feito pelo adulto, que a criança consegue baixar o app dela no tablet ou no celular dela. E ele atende várias coisas ali. Por exemplo, como é difícil nos dias de hoje, eu não sei quem tem filhos aqui, mas você dá educação financeira para uma criança numa era de desmaterialização do dinheiro, né? Então eu já escutei de amigos que você contava as moedinhas, botava a moedinha, era muito isso, físico. Você tem o dinheiro. Hoje em dia, né? Tem amigos que são pais, a criança fala, pai, eu quero. Passa o cartão aí. Né? Porque você não vê ali a materialidade da história. Então, aquela coisa que a criança vai vendo o saldo, né? O controle parental, então tudo que a criança vai gastando, o push chega para o pai, né? Então, a segurança ali que o controle está sendo dado.
E algumas mecânicas de gamificar com missões. Então, você fez o dever de casa a semana inteira, ou arrumou o seu quarto, aquilo está atrelado a uma mesada. Então, é um nicho muito bacana e que é gostoso ter como feedback que em grupos de pais, por exemplo, WhatsApps de escola, vem um crescimento grande desse boca a boca, né, dessa conta Kids, que também é para o jovem. E que o que a gente pode compartilhar aqui de dado que é muito bacana, que nesse nicho de conta para menores, a gente tem uma taxa de ativação, né, de uso recorrente ali de 80%. Né? Então mostra que, de fato, quem escolhe ali e usa é muito bacana para esse comportamento, pensando também no ciclo de vida. Né? O NextJoy está fazendo a educação dele, então provavelmente uma intenção de reter esse cara que vai virar um universitário, essa garota que vai virar uma universitária, ou uma empreendedora. Né? Hoje em dia os caminhos de sucesso já estão diferentes daquele que a gente percorreu. Então essa questão de trabalhar desde cedo aí, como outras marcas, né? A indústria faz isso muito bem, né? De você ter toda essa escala por ciclo de vida ali. Fazendo evolutivamente, né? E com a educação financeira como esteio, né? Legal. E passando agora para você, Petros, acho que interessante que tem um elemento, e falando um pouco, porque a gente pensa, você talvez seja, da geração milênio, mas tem o Next, mas nada impede que uma geração Z tenha também, enfim, tá bem amplo. O que eu venho perguntar para você é o seguinte, a NG Cash, ela veio no mercado com a proposta de ser a conta digital da geração Z, né? Mas hoje ela buscando se posicionar como a primeira experiência bancária da geração Z. Hoje, quando você entra no site de vocês, ele fala o seguinte, que o mote agora é ser a carteira digital do futuro, trazendo independência para a sua grana, independente da sua idade. Né? Como é que você vê essa transição? Né? A proposta inicial ela foi ampliada para além do nicho, né, que vocês tinham como alvo, ou a geração Z ainda continua sendo o driver do desenvolvimento de produtos de vocês? Excelente pergunta. O foco inicial, ele se mantém. Então, o objetivo da NG Cash, desde o começo, foi dar acesso e educação financeira para a geração Z. E aí, eu acho que o Léo trouxe alguns números, né, sobre o cohort de 0 a 17 anos. O cohort da geração Z é um pouco diferente, então ele compreende ali pessoas nascidas entre 1995 e 2010. E os números são mais atraentes ainda, né? Então, talvez em termos de tamanho, a gente está falando do mesmo tamanho, são 50 milhões de pessoas no Brasil, nessa geração. Só que o curioso é a penetração de internet e a penetração de redes sociais e a disponibilidade de um aparelho para acesso remoto da sua conta, né? Então, a gente falou ali, 0 a 17 está na casa de 77%. Quando a gente olha a geração Z, a gente está falando ali de 95%, 97%. Então, é muito vantajoso você trabalhar com esse segmento. E quando você olha uma perspectiva dos próximos 10 anos, essa geração ela vai ser responsável por 1/3 do PIB do nosso país. Quando você olha uma perspectiva de América Latina, essa geração ela vai corresponder a 25% da população dessa região. Então, a visão da NG Cash, desde o começo, e ela se mantém, é que a gente acompanha a jornada financeira dos nossos clientes, né? Então, que a jornada financeira dos nossos clientes amadureça junto com a NG Cash. Então, se hoje eu tenho uma oferta de um cartão pré-pago, é porque ele faz sentido para essa geração. Quando eles migrarem, né, a maior parte da base virar acima de 18, vai fazer sentido eu entrar com um cartão de crédito. Esse é um dos exemplos também. E acho que um ponto curioso também, conversando com um dos nossos sócios, a gente entendeu que banco é um negócio de relacionamento, né? E as grandes instituições aprenderam isso muito lá atrás, quando você tinha as agências. E era muito comum o seu gerente de agência ia para outro banco, você ia atrás do seu gerente. Quando você teve a digitalização dos bancos, você se perdeu um pouco disso, né? Então, quem é o gerente da sua conta? E a gente viu uma oportunidade muito grande de você criar o relacionamento com esse cliente desde os 12 anos, por exemplo. Então, quando ele entra ali e completa 18, quem foi o banco que ensinou ele a fazer o primeiro Pix? Quem foi o banco que falou para ele se o cartão é de crédito ou se é de débito? Quem foi o banco que cadastrou a primeira chave Pix? Qual foi o primeiro processo de onboarding que ele fez? Então, ele vai remeter tudo a isso e ele vai criar esse relacionamento de confiança com a gente desde os 12 anos e vai manter isso
para as idades próximas também. Então, a visão ela continua a ser atender a geração Z e a gente acompanhar a jornada financeira dos nossos clientes. Boa. Bom, a gente está chegando no final. Uma última pergunta para o Silas, antes da gente passar para as considerações finais. Silas, vocês hoje, a TwoGo, ela vem focando muito nesse processo de trabalhar também Banking as a Service. Você mesmo falou que o setor cripto foi um dos alvos principais. Tirando esse setor, quais outros segmentos vocês têm explorado? Onde mais está vindo demanda para surgimento, talvez, de iniciativas de nicho ou que contemplem determinados grupos em cima da plataforma que vocês desenvolvem hoje? Legal. Tendo em vista as características do nosso negócio, do desenvolvimento de tecnologia para que as empresas possam aplicar no mercado, a gente tem o Banking as a Service, é algo que está aí, está no mercado, é algo que vem bem nichado para empresas de tecnologia consumirem, departamentos de TI, mas a gente também entrega o sistema inteiro pronto, toda a parte back-office, aplicativo, para que as pessoas de negócio possam evoluir com o seu business, possam atender os seus clientes, seja qual for a estratégia que eles estão determinados a fazer. Tá? Então, a gente procura agregar outros produtos sempre dentro dessa plataforma, que podem ser consumidos via Banking as a Service ou via interface diretamente para o usuário, personalizada ou com a nossa marca. Dentre os produtos que a gente está oferecendo hoje, tem a parte cartão, cripto, compra e venda de ativos digitais, tem a parte de seguros, tem toda a parte de automação de boleto, que ainda se usa muito quando se fala em B2B, Pix, pagamentos instantâneos com Pix, é uma infinidade, esse mundo é maravilhoso, o que dá para automatizar entre a questão bancária e os pagamentos instantâneos. A parte de cartão com adquirência, cartão de crédito puro também, nós temos junto à Mastercard, então tem todo uma gama completa. De cobrir qualquer novo player de nicho que venha entrar no mercado e que possa utilizar. Sim, estamos abertos às novas parcerias também, porém, o que a gente já oferece, julgamos que é o suficiente para iniciar um negócio, mas como todo negócio de nicho, tem suas particularidades, então a gente tem APIs para implementar praticamente tudo. Maravilha. Pessoal, a gente chegando aqui ao fim da nosso papo, o que eu peço sempre é que vocês deixem aí uma reflexão, umas considerações finais, para que faça a síntese daquilo que vocês vieram falar aqui, a mensagem que vocês pretendem deixar, para também que quem está nos ouvindo aqui possa guardar isso e levar para o resto da feira nos próximos dias. Então, começando aqui do Petros, o que você deixa de considerações finais sobre essa temática que a gente bateu o papo hoje? Eu queria deixar a mensagem, acho que para todo mundo que está aqui na plateia, todo mundo que está na feira, é que nunca é tarde, né, para você cuidar do seu dinheiro, é uma expressão que todo mundo fala, mas também nunca é cedo. Então, eu queria deixar o convite para todo mundo conhecer um pouco mais do NG Cash, aí pode ser através das redes sociais ou dentro do próprio aplicativo, e vocês perceberem que tem algo especial ali, e entenderem ali a diferenciação, por exemplo, de uma estratégia de nicho de uma grande empresa, uma empresa que nasceu já nichada, então vocês poderem entender um pouco do que a gente falou na prática, né? E, bom, o app está disponível nas lojas e estou super aberto para receber feedbacks também nas minhas redes sociais sobre a experiência de vocês. Maravilha. Fernanda? Bom, acho que eu quero começar parafraseando uma frase que é bem famosa, que a gente não consegue achar resultados diferentes fazendo as coisas iguais, né? Então, acho que essa minha finalização seria um convite para todos que estão aqui, para que cada vez comecem a pensar um pouquinho mais fora da caixinha. Sobretudo, a gente só consegue chegar a esses resultados diferentes, fazendo coisas diferentes, quando a gente traz para mesas pessoas diferentes. Então, o meu segundo convite é que a gente pratique o exercício de olhar ao nosso redor, de fazer aquele teste do pescoço e para que a gente busque cada vez mais soluções diferenciadas a partir de posicionamentos diversos. Bom, eu fico super feliz de estar aqui, queria agradecer
todo mundo que ficou aqui até agora. Deixe os meus contatos, minhas redes sociais são todas Fernanda Ribeiro. E estou super disponível também para feedbacks e parcerias com a Conta Black, que também está a Conta Black em todas as redes. Sensacional. Obrigado, Fernanda. Silas. Vamos lá, primeiro agradecer a atenção de todos aqui, parabenizar todos que estão aqui buscando novos conhecimentos. Eu acho que o grande recado do momento é a questão de usabilidade. Como eu já falei aqui, eu acredito muito nisso. A forma como você vai apresentar para o seu cliente o modelo de negócio que você está desenvolvendo. E colocar a TwoGo à disposição de novos empreendedores, de pessoas que estejam necessitando de tecnologia para serviços financeiros, para serviços bancários. A gente pode agregar bastante, seja qual for o caminho, que a gente tem um time muito capacitado e muito experiente nessa área e já agregando serviço de compliance regulatório. Então, estou à disposição. É facinho de achar, TwoGo Bank nas redes sociais aí também. E estamos aí. Obrigado. Muito obrigado. Léo, suas últimas considerações. Bom, queria deixar a mensagem que quanto mais rico for o nosso ecossistema, melhor é para o mercado, melhor é para o cliente, maior a competitividade e quem ganha no final é o cliente, né? Então isso é muito bom. E de maneira geral, falando especificamente da conta para menores, que é o NextJoy, que é uma solução incrível. Então se você é pai, mãe, se você tem um netinho, se você tem um sobrinho, dá uma olhada, é incrível. É uma conta que ela é com a parceria da Disney, então você escolhe o teu app com a cara dos personagens favoritos ali, é super legal. Eu abri para o meu filho com 30 dias, hoje em dia já vem com o CPF, né, o certidão de nascimento. Já passei para as vovós ali o Pix dele, falei, rende poupança, me ajuda aí. Então, enfim, é só o começo, né? Quando a gente está olhando para nicho e isso é bom, né? Acho que para os profissionais, para as empresas e para o consumidor, para os reguladores, né? É isso que todo mundo quer. Maravilha. Bom, queria agradecer a presença de todos vocês, participarem de vocês que estão assistindo. Vai ter um QR Code aqui para vocês fazerem a avaliação desse painel. Eu sempre peço para que vocês façam, para que a gente tenha a chance de aprimorar o conteúdo e também aprimorar as discussões que a gente faz por aqui. E convidá-los para o painel que acontece daqui a cerca de 10 minutos, quando a gente vai falar sobre fintechs sustentáveis e ESG e a nova consciência que a gente está tendo no mercado financeiro baseado em cima dessas plataformas, dessas possibilidades trazidas por essas novas fintechs. Muito obrigado, um grande abraço, até logo menos. Obrigado. Valeu.